Vamos trazer mais um personagem, mais alguém aqui para nos ajudar a entender esse panorama. Estou falando do Pablo Hortelado, que é filósofo, professor da USP. Pablo, bem-vindo, seja bem-vindo aqui ao All News. Boa tarde. Te pergunto o que está por trás desse comportamento do bilionário, né, do Elon Musk, nessa situação, né? Esse comportamento, essa ida à rede social, ele não descumpriu a rede social, mas disse que poderia vir a descumprir, né? Fez essa bravata até aqui. Como é que você vê esse comportamento dele? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Léo. Olha, eu vejo como um episódio muito típico do comportamento do Elon Musk. Ele é um falastrão que reiteradamente toma essas medidas muito abruptas, um pouco mimadas, arrogante, e muitas vezes não dá sequência. Eu estou pagando para ver, estou aguardando para ver se ele efetivamente vai recolocar as publicações, vai desobedecer à Suprema Corte brasileira. Isso vai ter repercussões enormes para ele. Não é uma medida tão simples. O Brasil não é um pequeno país, é um mercado grande, uma das maiores economias do mundo, é um mercado significativo para ele. Ele desobedecer uma ordem judicial no Brasil vai levantar suspeitas de que ele a empresa Twitter não é um ator que obedece ordens judiciais pelo mundo, vai levantar um sinal amarelo em várias jurisdições importantes onde o Twitter atua. As autoridades regulatórias europeias vão ficar de cabelo em pé, vão aumentar o escrutínio sobre o Twitter. Não é uma medida tão simples, sem contar a multa, a ameaça de prender a direção do Twitter no Brasil. Essa medida tem tantas implicações grandes que eu estou esperando para ver se ele foi mais uma bravata do Elon Musk, das tantas que ele já fez e nunca deu sequência, ou se ele efetivamente vai aguentar todas essas consequências frutos do seu atos, às vezes pouco pensados, muito pouco estratégicos. Pablo, boa tarde. Obrigado pela presença aqui no All News, né? Agora, tem um ponto, assim, de uma ligação. Queria que você analisasse um pouco essa questão com a ligação com os Estados Unidos, porque, bem, o Trump, ninguém, ele não nega, né, a preferência, a clara preferência dele pelo Trump. Já sugeriu, inclusive, ajudar o Trump. Ó, vou liberar tua conta, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? E o governo Biden, é claro que fica muito preocupado com relação ao comportamento do Twitter nas eleições de novembro nos Estados Unidos, né? Como é que isso vai operar, né? Como é que vai funcionar? Você acha que exatamente por conta disso, por conta desse receio do Twitter se transformar, ser usado como uma plataforma de circulação de desinformação de uma maneira geral, de ódio, intolerância durante a eleição, você acha que isso pode facilitar um intercâmbio de informações ou mesmo de pedidos do Supremo Tribunal Federal Brasileiro à Justiça norte-americana? Olha, eu acho que é um caminho, né, dessa colaboração, mas eu acho que não precisa, porque no momento, né, pensando no caso brasileiro, o Twitter tem escritório aqui em São Paulo, então ele tem representação legal e, em tese, ele está submetido à legislação nacional. Uma coisa é o Elon Musk, ou mesmo a direção do Twitter no Brasil, dizer que vai descumprir. Outra coisa muito diferente é efetivamente descumprir. Até agora, o que ele fez foi dizer que vai descumprir. Então ele fez uma aposta, o Alexandre de Moraes fez uma aposta ainda maior, falou, ó, se você descumprir, para cada conta suspensa que você colocar, é 100 mil de multa diária. E nós vamos responsabilizar a direção do Twitter no Brasil, ameaçando de colocar na cadeia. E ele, em off, deixou claro que está fazendo consultas na Anatel para bloquear o serviço. Então, vamos ver se o Elon Musk, diante de enfrentar consequências verdadeiras, porque eu acho que o Alexandre de Moraes não está ele não está blefando. Eu tenho Não, mas certeza. eu não tava nem te perguntando, desculpa te interromper, eu não estava nem te perguntando exatamente com relação à questão do bloqueio do Twitter, porque até como a gente viu no Telegram, né, possível né, de suspender, de bloquear e tudo isso mais, e até relativamente rápido. Eu estou pensando com relação ao Elon Musk, pessoa física, sabe, de tentar, de haver alguma, porque o pessoal fala, ele é inatingível porque está nos Estados Unidos, né?
Mas as coisas não são totalmente assim, né? E aí essa é a dúvida, se você acha que isso pode escalar para uma coisa internacional nesse sentido, uma vez que o Elon Musk agora está sendo arrolado como investigado, né, no ato das milícias digitais, né, e por aí vai. Entendi sua pergunta. Eu li, Léo, aquilo lá mais como um ato simbólico, como algo Uhum. meio inócuo, mais como para marcar o simbolismo, você está interferindo no processo brasileiro, vai entrar. Eu não sei, eu acho que ele teria que fazer coisas mais graves para ele efetivamente ser investigado. O Supremo Brasileiro buscar colaboração com a justiça americana, teria que ter algo mais grave, porque no momento como eu disse, né, só tem uma bravata. É uma grande bravata. Eu mesmo não duvido nada esse negócio apagar daqui a 2, 3 dias, não ter nada, a gente ficar mais ou menos onde está. Não seria a primeira vez que o Elon Musk fez uma bravata e deixou de lado, entendeu? Eu acho que é uma bravata importante, a gente tem que levar a sério. O cara falou, deu declaração, ele é um dos homens mais ricos do mundo, não é? Ele controla uma das mídias sociais mais importantes, deve ser top 5 do Brasil. Então, tem que levar a sério. Mas, por outro lado, também tem que lembrar que ele fala coisas sem pensar, que muitas vezes não dá sequência. Então, tem que esperar um pouco para ver onde vai, né? O Alexandre de Moraes mostrou que não está dando bravata, que se ele fizer, ele vai ter essas consequências. E eu tenho certeza que, do ponto de vista da justiça brasileira, essas consequências vão vir. Ele vai ter esses 100 mil reais aí de multa por conta, né? A gente não sabe quantas contas são, mas isso aí vai dar milhões de reais. Então, quero ver se ele vai pagar esse preço. Pois é, dizem que o interesse econômico do Elon Musk existe, né, aqui no Brasil, além da questão das redes sociais, também por conta do lítio, né, que há uma produção pela Vale, e ele já fez uma intromissão bem parecida na Bolívia também, quando houve o golpe em relação ao Morales, né. Estava lendo uma reportagem do The Intercept que trazia esse fator econômico. Qual o peso desse fator na tua avaliação, Pablo, em relação a essa intromissão do Elon Musk em outro país, agora no Brasil? Olha, eu não sei dizer sobre sobre os interesses econômicos, em que medida eles justificaram. Eu leio mais numa chave política isso, né? O Elon Musk ele tem sistematicamente, não é só no Brasil, ele tem feito comentários contrários à tentativa das autoridades judiciais de vários países do mundo e entidades regulatórias de vários países do mundo de enquadrar discursos extremistas, né? Ele tem defendido uma postura de liberdade de expressão muito maximalista, que entra em choque com as legislações de tipo europeu, como a nossa também. Então eu vejo isso mais como uma intervenção política dele em defesa de certos ideais que têm sido cerceados, né, regulados, seja por meio de legislação, seja por meio da ação do judiciário, como é o caso no Brasil. Então eu tendo a ler mais de uma perspectiva política de que por interesse econômico, embora talvez tenha interesse econômico e eu simplesmente desconheça. Pablo, um dos pontos é o seguinte: nos últimos anos, uma série, você falou da Europa, uma série de governos, Alemanha, Canadá, Austrália, todo mundo está correndo para tentar, ou mesmo na Europeia, para tentar regular as redes sociais, para tentar colocar balizas para atuação dentro dos direitos humanos, evitando sistemas de desinformação, evitando propagação de ódio e intolerância, né? Evitando sistemas inautênticos e tudo isso mais. No meio desse contexto que há uma pressão e muitas vezes há um clamor, de um lado, por uma liberdade, uma pretensa liberdade total que o Musk está falando, mas por outro, governos, países, grandes setores da sociedade falando, não pode ficar essa festa da fruta que é hoje. Precisa de regulação. E aí, no meio disso, o Musk dá ataca, e aí acho que o que você colocou é claro, tipo, o Brasil é muito grande, aí faz um ataque direto a um presidente de tribunal, ministro de outro tribunal, né? Faz um ataque direto a isso. Como é que isso deve repercutir fora, exatamente nos países que estão discutindo a regulamentação? Porque aqui no Brasil a gente está vendo que o pessoal no Congresso, até queria que você pedisse para avaliar também isso, né? Ou seja, no Congresso brasileiro isso está sendo usado para tentar, olha, então vamos empurrar, vamos tentar passar o PL das fake news. Mas fora também, o pessoal anda falando, olha o exemplo, né? Olha o mau exemplo, é disso que a gente está falando. Você acha que esse caso pode vir acabar sendo
o feitiço virando contra o feiticeiro nesse sentido, dentro e fora do Brasil? Poxa, Léo, eu gostaria que fosse, mas eu não estou vendo. Eu achei que a reação no parlamento foi tímida, ou seja, as pessoas que estavam propondo o PL 2630, que é a nossa regulação de modelo europeu, tentaram aproveitar a onda para pautar, né? Falando, olha, um pedaço disso se deve ao fato da gente não ter uma regulação apropriada, o STF ter agido no vácuo da legislação brasileira que a gente não tem, da regulação que a gente deveria ter tido e a gente não tem. Eles tentaram pautar e empurrar. Eu vi aí que houve reunião de líderes lá e a ideia não pegou. Então, eu acho que é uma oportunidade para a gente fazer, mas eu estou tô pouco otimista de que isso vai ser suficiente, né? A solução para esse problema passa pela regulação. A gente precisa ter uma regulação de tipo europeu, que é uma regulação que equilibra liberdade de expressão com obrigações das plataformas moderarem conteúdos ilegais. É o jeito moderno, é o jeito democrático. A nossa lei PL 2630 é basicamente uma cópia, uma adaptação do PL europeu para a realidade brasileira, mas eu acho que se ela tivesse em curso uma parte dessas queixas de que o STF está agindo fora da caixinha, não teria um espaço, porque o STF não teria precisado agir dessa maneira na crise, né, do final de 22 e início de 23. Mas, infelizmente, a gente não tinha essa legislação e foi a solução que a gente encontrou ali naquele momento, né? Pablo, sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes em todo esse processo, né? Como é que você vê a participação dele também? Olha, Diego, eu acho que o pessoal, que o Elon Musk tem um ponto. Eu acho que a maneira como ele está fazendo, ele está capturado por uma agenda de promoção de um certo estilo de pensamento, desobedecer à justiça brasileira, um péssimo jeito de fazer. Porém, existe um ponto. No ciclo de 22, 23, na ausência de uma regulação, o que a gente fez foi criar, por dois expedientes, por meio de uma resolução do TSE, de 2022 e por meio dos inquéritos que investigavam os atos antidemocráticos, a gente criou um aparato para regular, digamos, ad hoc, as mídias sociais nesse período muito crítico do que o Brasil vivia, que eram as eleições de 22 e as campanhas antidemocráticas que tiveram ali na virada de 22 para 23, com gente acampada em quartel, pedindo intervenção militar. Aí, nesse momento, a gente fez uma mudança no nosso entendimento. Antigamente, a gente entendia que não configurava censura quando uma decisão judicial retirava uma postagem do passado, né? Então, se você fazia uma postagem, e aí você atacava a honra de alguém, você era racista, qualquer coisa do gênero, e a justiça entendia que aquilo era ilícito e pedia a suspensão a posteriori daquilo, isso não caracterizava censura. Você pode falar e aí você aguenta a responsabilidade do que você disse. Durante esse período eleitoral, porque nas eleições valem regras excepcionais, mas meio emendado com essa campanha antidemocrática, havia campanhas organizadas de gente sistematicamente atacando a confiabilidade das urnas, convocando os militares a intervirem no país. E nesse momento houve suspensão de contas porque que não era viável combater postagem por postagem cada uma das pessoas, porque a pessoa a cada 30 minutos ficava fazendo aquilo, você precisava suspender a conta naquele momento de emergência. Acontece, no meu entender, que esse momento passou. Essas pessoas foi todo mundo investigado, a gente tem os inquéritos, a gente inclusive já tem algumas tantas condenações, e eu acho que a gente ter permanecido com contas suspensas não é bom. Ela pode caracterizar sim censura prévia se não for bem fundamentado, se passou do tempo, se não está naquele momento de emergência. Eu acho que é um debate que a gente podia fazer. Mas essa maneira, fazer agora, no contexto do Musk, desrespeitando a decisão judicial, não é a melhor maneira de fazer isso, né? Subordinando isso a toda uma campanha contra a justiça brasileira, contra a democracia brasileira, é a pior maneira de fazer isso. Mas eu queria ressaltar que eu acho que existe uma questão aí. Eu acho que a justiça, de fato, precisa ser mais transparente, precisa fundamentar essas decisões, e eu acho que algumas dessas decisões, a validade delas já caducou. Aquele momento de emergência passou. Eu acho que a gente não devia mais ter suspendido contas, a gente não está mais sob ataque.
né? Então, eu acho que existe um ponto a ser discutido. Infelizmente, eu acho que nesse momento a gente não está conseguindo fazer isso com o distanciamento necessário, justamente porque o Elon Musk tratou isso da pior maneira possível, justamente porque ele não está preocupado com isso. Exato. Você acha, no final das contas, você acha que isso. Porque é o seguinte, eu também fico preocupado um pouco com o uso que se fará disso dentro do Brasil, né? O bolsonarismo já se apropriou disso, está bombando essa história, e por outro lado, é aquilo que você falou, né? Num debate racional, a gente estaria discutindo as decisões judiciais, falando, olha, aqui foi muito além, aqui foi aquém, tudo isso mais, que faz parte, discutir decisão judicial faz parte da democracia. Só que neste exato momento, o que que acontece? O Musk solta uma bomba no meio do diálogo, da pior maneira possível, como você falou. Um grupo fala, ó, tá vendo? A justiça não presta no Brasil, intervenção já, todas essas coisas. E do outro, um grupo fala, olha, tá vendo? Temos que cerrar fileiras para defender essa posição judicial com unhas e dentes, sem ver nenhuma, sem criticar. E aí, inclusive, quem critica a justiça acaba sendo criticado no meio disso, né? Ou seja, você acha que o que que aconteceu? O que eu estou perguntando, até porque você é um especialista nessa área, você acha que essa ação do Elon Musk vai ampliar a polarização que já está grande por aqui? Com certeza, já ampliou, né? E matou essa discussão que a gente precisa fazer. Eu acho que a gente precisa rever os poderes excepcionais que a gente concedeu ao judiciário na crise de 22, 23. Precisa. É uma coisa, mas para a gente fazer isso, a gente precisa exigir do judiciário mais transparência. Dos 15 inquéritos antidemocráticos contra os atos antidemocráticos, 13 deles estão sob sigilo, 12 deles estão, só 3 estão abertos. As decisões da resolução de 2022, a Folha de São Paulo fez um pedido de lei de acesso à informação e a Justiça não concedeu nem o quantitativo de quantas contas. Então, a gente precisa de mais transparência. Eu quero olhar para, a sociedade brasileira, eu acho que gostaria de olhar para essas decisões, se elas foram bem fundamentadas, se elas se excederam, se elas já podiam ser suspensas. Tudo isso é um debate que é importante a gente fazer, porque a liberdade de expressão é fundamental. E ali é um equilíbrio, em que tem que defender a liberdade de expressão, mas, por outro lado, óbvio, tem que defender a integridade das eleições brasileiras. Mas será que já não passou esse equilíbrio? A gente já não defendeu a integridade das eleições brasileiras? Já não está na hora de liberar essas contas? A gente precisa fazer essa revisão com calma, fazer esse debate junto com a justiça brasileira, né? Infelizmente, ao soltar uma bomba dessa, a gente não está fazendo, né? De um lado, ele está estimulando os bolsonaristas a dizer que o Brasil vive sobre uma ditadura judicial, que é um delírio, e por outro lado, ele também está fazendo um pedaço da esquerda acelerar, empurrar o Alexandre de Moraes a proibir logo o Twitter, que também não é uma coisa que vai ser boa para ninguém. Infelizmente, eu estou achando que está difícil a gente fazer o debate que é preciso fazer, que é, por um lado, o debate de regulação das mídias sociais, porque o Twitter não vai cuidar sozinho, ele não tem interesse econômico, é caro fazer boa a moderação de conteúdo, cumprir a lei, a gente vai ter que obrigar as empresas a fazer por meio da moderação, então a gente precisa empurrar esse debate, e por outro lado, eu acho que a gente precisa sim supervisão das ações do judiciário, só que tem que fazer isso com calma, com respeito, não desobedecendo a decisão judicial, isso é um despropósito.